Olá, queridos amados irmãos, bom dia especial para você que continua firme conosco, porque nós já chegamos a 64 dias de leitura bíblica. Uau! Já é mês de março, 5 de março. Você está feliz ainda? Eu acredito que sim, porque a palavra nos renova, nos inspira e nos motiva a viver alegre no Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força, e o coração alegre formoseia a face. Uau, que maravilha! Chegamos hoje aqui em Levítico e eu quero assim te dar um panorama bíblico desse livro, nos capítulos que nós vamos estar lendo hoje. Eu sei que só é o 9 e o 10 hoje neste dia, mas eu quero pegar um pouquinho ali do 8 para você pegar assim esse panorama bem legal mesmo para entender melhor. Então vamos lá, olha só, no capítulo 8 ao 10, ele vai estabelecer, o estabelecimento do sacerdócio, do ofício sacerdotal. Tanto que você, quando chega aqui em Levítico 9, já vai ter o primeiro trabalho, o primeiro serviço dentro do tabernáculo. Olha aí o texto que diz: no 8º dia, Moisés chamou a Arão. Quem é o Arão? É aquele que exerce o sacerdócio, tendo homens, seus filhos, a tribo de Levi debaixo, desse ofício sacerdotal. E Moisés está dando o primeiro serviço. Qual é o primeiro serviço que ele vai dar a Arão e os anciões? Ele disse: pegue um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para holocausto sem defeito, e apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor. E a outra instrução é no versículo 3: depois você dirá aos filhos de Israel: traga um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais. Então você vê que já vai se estendendo essa parte do serviço para os sacerdotes, para os levitas. Isso é capítulo 9. No capítulo 10, que é o nosso capítulo também da meditação, vai acontecer um incidente muito triste. Infelizmente, a Bíblia, ela tem essas histórias tristes. E isso é que torna a Bíblia um livro real. Uma das características que a Bíblia é um livro real é porque ela não poupa esses incidentes. Não vamos colocar não, porque vai ficar feio, O adultério de Davi não poderia ter colocado. Não, mas ele é um livro coerente, é um livro de equidade, de justiça. Então Deus é um Deus justo. Por isso esses relatos estão lá. E esse incidente com Nadab e Abiú, no capítulo 10, é algo tão triste, porque surge a questão de um ciúme, No versículo 1 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram um fogo estranho à face do Senhor. A gente pode dizer assim: mas fogo é fogo, quem é que vai distinguir entre fogo santo e fogo estranho? Mas aqui Deus fez distinção. Por quê? Porque talvez, como diz lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, eu não quero errar aqui a referência, mas esse texto diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Essa aqui tem algo muito simbólico, porque fogo pode ser palavra, pode ser tempo sozinho, pode ser adoração, pode ser meditação. É um fogo que está sendo aquecido no seu espírito, para que a sua alma não fique fria e as emoções comecem a titubear e causar uma série de desequilíbrio. Então o que acontecia? Todas as manhãs o sacerdote, os filhos tinham que entrar lá, não deixar esse fogo apagar, tinham que buscar a lenha nova, tirar toda a cinza dali e soprar aquele fogo, colocar lenha de novo para aquele fogo continuar o dia inteiro nas trocas dos serviços, mantendo esse fogo aceso. Aí você diga: isso aí é muito fácil. Talvez você
esteja falando de algo que você ainda não está vivendo, ou talvez até já esteja vivendo agora nesse tempo de leitura. Fale a verdade, me diga aí, tem sido fácil para você acordar 5 horas? Eu sei de gente que está acordando 5 horas da manhã para acompanhar essas leituras. Meu Deus, acordar todos os dias 5 da manhã, gastar meia hora, 15, 20 minutos para fazer essas leituras e seguir uma jornada de trabalho, não é fácil. Então não era fácil manter o fogo. Agora a gente precisa de entender, não se coloca fogo de qualquer jeito, não se leva fogo estranho para o altar de Deus. Então, querido, é muito sério essa questão de manter o fogo, de manter o padrão, de manter a elegância, o prazer nas doutrinas espirituais disso que nós estamos fazendo. Que não venhamos cair neste erro, nesse incidente de Nadab e Abiú e levarmos um fogo estranho, porque Deus aceitará somente o fogo da santidade. Deus não vai misturar, Deus não vai querer coisas profanadas. Deus é um Deus que diz: sede santos, como eu sou santo. Então, esteja separado. Santidade é ser separado, é separar. Separe esse tempo de qualidade como uma primícia para Ele, em nome de Jesus. Falando dessa questão de manter o fogo aceso no Espírito, que fala do coração, né? A palavra aqui de Provérbios vai dar uma direção muito interessante, né? Provérbios 23, tem um texto aqui de Provérbios 23 que ele diz: assim como o homem imagina no seu interior, assim o será. A maneira como eu me vejo, a maneira como eu continuo queimando na presença de Deus vai determinar o meu padrão de visão para o futuro. Eu vou caminhar em cima de uma visão. Esse é o Provérbios 23, alinhar a sua alma com Deus, alinhar a sua alma com o Espírito e o Espírito conduzir. O Espírito é a lâmpada do homem. Quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio sobre sua vida, ele vivificou seu espírito, dando vida para você. Agora já não tem mais nada a ver com suas vontades. Paulo dizia isso, ele dizia: logo já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Como é que Cristo vive em mim? Ele vive pela fé, por meio do Espírito que foi ressuscitado, meu espírito conectado, amalgamado com o Espírito de Deus, ao ponto de que nós não venhamos mais nem saber. Somos um só, juntos, emaranhados, amalgamados, eu e Deus no Espírito. A vida de Deus fluindo em mim. Ah, meu irmão, que coisa interessante e maravilhosa. E aí eu quero que você dê uma corridinha comigo aí em Mateus capítulo 10. Olha que texto lindo de Mateus capítulo 10. Vou ler uns poucos versículos por conta do nosso tempo. Mateus capítulo 10. Deixa só me localizar aqui. Vou ler aqui na Bíblia eletrônica para sermos mais rápido. O 26, olha que coisa linda desse texto. Mateus 26. É o próprio Jesus quem está aqui dando esses comandos e ele fala algo interessante. Ele diz assim, Mateus 26, ele vai gerar um temor aqui no coração. Ele diz: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ele está falando dos fariseus, chamando eles de sepulcro caiado, que eles são bonitos por fora, né? Mas por dentro está lá um corpo esquelético, os cabelos, aquela coisa putrificada. Ele está falando isso, diz que vocês não têm que temer a eles, as cobranças, os confrontos dele, não. Vocês precisam temer em algo. Não tentem esconder nada, porque a luz de Deus, o Espírito habitando em vocês, a luz de Deus vai sempre bater e vai trazer à tona. Aí ele diz: o que lhes digo, versículo 27, às escuras, repitam a plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclame dos telhados. Ou seja, o que você recebe lá na sua intimidade, você reparte, você traz para outras pessoas. E o versículo 42, já lá no finalzinho, para a gente fecharmos essa parte, ele diz: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Ele está falando para os discípulos não desestimular, não parar de trabalhar,
nenhum trabalho no Senhor é em vão. Você sabe que tem várias citações de Jesus para os discípulos. Tem uma ocasião que ele fala para Pedro. Pedro, ele pergunta, depois que Jesus confronta o jovem rico e diz que o jovem rico tem que deixar tudo, só que ele não conseguiu. E Pedro vai lá no particular e diz, e nós que deixamos tudo? O que vai ser feito de nós? E Jesus diz para ele, Pedro, não há quem tenha deixado casa, pai, família, filhos, irmãos, por amor a mim, que ainda em vida receba 100 vezes mais. Então ele continua estimulando para que eles permaneçam na obra. Aqui fica também minha fala para você. Continua firme. Você que é líder de célula, não desista. Você que está começando agora, parabéns. Você está numa visão de conquista desta cidade. Deus abençoe sua vida. Amo você. Beijo no seu coração. Continua curtindo nossos vídeos aí, por favor, e mandando aí para a multidão dos teus amigos. Um abraço. Fica na paz. Deus abençoe.